Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos lá. Vou pedir para desligar aquele ventilador ali, senão ele faz voar toda a minha papelada aqui. Nessa noite, queridos, eu quero trazer uma palavra simples para os irmãos e que até já repete um pouco daquilo que Deus tem falado conosco. Então, tranquilamente, talvez eu diga diferente, de uma forma diferente, aquilo que o Senhor já trabalhou conosco. Vou falar de uma forma diferente aquilo que Deus já tem ministrado ao nosso coração. E quando Deus fala mais de uma vez, Samuel, Samuel, né? É porque Deus quer de nós atenção. Amém? Amém? Então, na última pregação, não nas várias que fizemos lá no retiro, mas a última pregação que fizemos aqui na igreja, nós terminamos dizendo o seguinte, da importância que tem a importância de filtrarmos os nossos sonhos. Lembram disso? Né? Que tem sonhos que vêm de Deus, tem sonhos que vêm de nós, né? E justamente por existir dentro de nós essas duas vontades, né? A vontade de Deus e a nossa vontade, né? Nós não podemos confundir uma coisa com outra, nós precisamos ser sábios. Então, terminamos assim, né? Dizendo que precisamos filtrar os nossos sonhos, e eu quero dar sequência nisso, porque o nosso chamado dessa igreja, e com certeza o teu chamado também é de resgatar vidas. O nosso chamado é um chamado de resgatar vidas, de curar essas vidas, de libertar e de direcionar essas pessoas rumo ao propósito de Deus. Esse é o nosso chamado, amém? Amém? Essa é a unção de Deus nesse lugar, é isso que Deus faz nesse lugar, né? As pessoas, ao conviver conosco, elas são incentivadas, elas são encorajadas, elas são contagiadas com fé, e elas vão se prontificando, né? E Deus vai as capacitando, vai usando, as pessoas vão sonhando, e Deus vai realizando os sonhos. E assim acontece no nosso meio. Glória a Deus por isso. Amém? Amém? Todo mundo aqui tem uma história de crescimento, de incentivo, de frutificação nas várias áreas da vida. E é Deus quem faz, né? É Deus quem faz, e a gente fica feliz com isso. Certamente, né, você está vivendo esse mover de Deus na sua vida. E foi para isso que Deus nos chamou. Incentivar pessoas, encorajar pessoas, desafiar pessoas, e elas vão se alinhando com a vontade de Deus, e as coisas vão acontecendo. Agora, eu tenho uma preocupação, eu tenho uma questão comigo, é assim, até que ponto eu devo incentivar e encorajar as pessoas a sonhar, a resgatar sonhos, a realizar sonhos? Até que ponto? Porque nem tudo que borbulha no nosso coração vem de Deus, amém? E eu preciso ser esse servo de Deus que direciona as pessoas à vontade de Deus. Nem tudo que borbulha no meu coração, no seu coração, vem de Deus, né? Dentro desse mesmo ser lindo que eu estou vendo aqui, você pode dizer um amém? Né? Tem duas vontades. Tem a nossa vontade e também tem a vontade de Deus, tem o seu sonho, tem o seu projeto, mas também tem o projeto de Deus. E nós já temos a maturidade suficiente para saber que por muitas vezes vamos precisar abrir mão dos nossos sonhos e dos nossos projetos para viver os sonhos e os projetos de Deus. Já chegamos a essa maturidade? Amém? Não é? Então, às vezes ocorre um conflito dentro de nós, um conflito entre o nosso sonho e o sonho de Deus, entre o meu projeto e o projeto de Deus, e Jesus viveu esse conflito. Jesus orou 3 vezes, dizendo o quê? Seja feita a tua vontade, e não a minha. Então, queridos, há um conflito. Então, eu não quero duvidar da sua fé, eu não quero questionar as suas convicções, mas o fato é que por mais espiritual que eu e você somos, ou sejamos,
Existe esse conflito dentro de nós. Existe um interesse meu, uma vontade minha, e existe uma vontade de Deus. E eu não posso, eu não posso alimentar um sonho que Deus não tem para mim. Amém? Eu não posso sonhar e ficar investindo tempo emocional, fé, unção, num sonho que Deus não tem para mim. Terminamos a pregação passada dizendo que isso pode nos impor um atraso de vida, um desgaste emocional, um desgaste da fé, um desgaste espiritual, decepção, frustração. Alguns chegam a se abalar na fé. Sabe por quê? Porque sonharam um sonho, investiram num sonho que Deus não tinha para eles. Não tinha para eles. Então, é fundamental, fala para o teu irmão, é fundamental filtrar os nossos sonhos. Fala aí. Precisamos criar filtros para os nossos sonhos. E é o que nós vamos fazer nessa noite à luz da palavra de Deus. Vamos juntos tentar filtrar isso, para que a gente aposte no sonho certo, que é o sonho de Deus para as nossas vidas. Porque o sonho de Deus é um sonho de vida, é um sonho de paz, de abundância, de prosperidade, é um sonho de bênção. Amém? Amém? Então, eu queria que você, todos aqui, né? Olha aqui, todo mundo está envolvido de alguma forma, porque esse é o mover de Deus nesse lugar, de alguma forma em abençoar pessoas. Então faz o seguinte, com um lado você absorve, você confronta a tua vida, e para o outro você também vai se preparando para ser um servo de Deus para abençoar outros. Sabe, um lado a gente recebe para nós, para o outro a gente recebe para abençoar outras pessoas. Não fica nessa só pensando assim, olha, essa pregação é muito boa para fulano de tal, pena que ele não veio na igreja. Não, recebe uma parte para você, outra parte você organiza para abençoar outras pessoas. E nós vamos para o nosso primeiro sonho. Eu quero abordar apenas 2 áreas, né? A gente poderia expandir isso e abordar várias áreas, ia ficar cansativo. Deu quase 10 folhas aqui que eu preciso passar. Nós vamos abordar duas áreas só. Um primeiro sonho, um sonho ministerial. Deixa eu te perguntar, é bênção ou não? Amém? Sonho ministerial. Olha o que diz aqui o texto de 1 Timóteo 3:1. Esta afirmação é digna de confiança, é boa. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Vamos ampliar. Se alguém deseja o exercício ministerial, deseja uma boa coisa, é um bom sonho, amém? É isso que está dizendo o texto, Então assim, né, alguém, já achei um bom sonho, já achei um bom sonho, um sonho de Deus, com certeza um sonho de Deus, eu vou mergulhar nisso, vou me dedicar nisso. Calma, fala para o irmão, calma, não seja impulsivo, porque esse mesmo texto, que está falando do sonho bom, 1 Timóteo 3, o texto continua, e lá pelo versículo 6, olha o que ele fala. Não pode ser recém-convertido, neófito, novato, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Então, olha só, o texto na sua totalidade está dizendo que o sonho ministerial é bom, mas para algumas pessoas pode trazer destruição, tal como trouxe ao diabo. Estão comigo? Viu? Você tem que estar acordado. Fala aí, acorda, irmão. Para alguns, o sonho bom pode se tornar um sonho de morte. Olha isso. Então o negócio é complicado, meu irmão. O negócio é complicado, porque temos pessoas vivendo o mesmo sonho, e para umas elas estão sendo promovidas e esse sonho é bênção, mas para outras elas estão sendo reprovadas, e o mesmo sonho que para ele é bênção, para esse é destruição. É isso. O mesmo sonho bom
está produzindo resultados diferentes na vida das pessoas, e isso me gela a espinha, a coluna, não sei lá, a alma, porque a gente percebe isso nitidamente na vida de muitas pessoas. Estão embarcadas igualmente num sonho bom, mas o desfecho é completamente diferente de um para o outro. Então esse é o primeiro sonho, o sonho ministerial. Nós vamos para um outro sonho, é o sonho de riqueza. Pode falar glória a Deus. Quando a gente fala de sonho de riqueza, dá um bug na mente dos crentes, sabia? Porque tem uns que falam assim, não, isso não é de Deus, isso não é bom, isso é terrível, e outros falam, não, é de Deus e tal. Primeira pergunta importante, por que tem posições tão extremas diante do mesmo assunto? Por que o sonho de riqueza tem essa posição tão extremas? Você vai ver aqui. Então, o texto de 1 Timóteo 6, do versículo 9 ao versículo 10, vai falar de um sonho de riqueza que se tornou um sonho de morte. Vamos ler junto? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Queridos, o sonho da riqueza para alguns se tornou tentações, armadilhas, desejos descontrolados e nocivos, mergulhou em ruína, destruição, desviaram da fé, virou desgraça. É isso. O sonho de riqueza para uns trouxe destruição. Mas o mesmo texto, Timóteo, capítulo 6, vai nos mostrar que o sonho de riqueza para uns se torna bênção, se torna vida. Olha lá o texto. Ordene aos que são ricos, já tem gente que é rico, no presente mundo, que não sejam arrogantes, que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. A riqueza dos caras foi proporcionada por Deus, para a nossa o quê? Satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Queridos, para uns, o sonho de riqueza é morte, destruição, armadilha, laço, roubo à fé, aquilo que acabamos de ler. Mas para outros, o próprio Deus os abençoa com riqueza, a riqueza dada por Deus para o bem-estar e satisfação dessas pessoas. O sonho de riqueza para esses aqui está sendo bênção. Então aí é a hora que eu paro e falo assim, me deu um bug, me deu um nó na cabeça, me deu um nó. O que está acontecendo? Por que pessoas embarcadas no mesmo sonho, umas estão se dando bem e outras estão se dando muito mal? Por quê? Fala para o teu irmão aí, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A primeira resposta, queridos, o problema não é o sonho. Fala para o teu irmão, o problema não é o sonho. O problema não é o sonho, o problema não é o sonho ministerial, o problema não é o sonho com a riqueza, o problema, tem até um slide para isso aí. O real problema é o que move o nosso coração em torno deste sonho. O problema é o que move o nosso coração em torno deste sonho. O problema, queridos, é a motivação do nosso coração. É ela quem determina o desfecho dos nossos sonhos. Olha lá, a motivação do coração determina o desfecho do nosso sonho.
Então, o problema é a motivação. O sonho ministerial é bom, o sonho é bom. O sonho com riqueza, o sonho é bom. O problema é a motivação. É a motivação de uns que os leva à promoção e à bênção do Senhor e à vida. E outros, a motivação do coração, cara, leva à destruição, à desgraça e à morte. Entende? Então, há um tempo atrás aqui, o Senhor nos trabalhou muito essa parada de motivação. Porque a motivação errada, antes mesmo do projeto, nós estamos só fazendo o planejamento do projeto. Antes de começar o projeto, se a motivação está errada, todo o projeto já está condenado, já está comprometido. Entende? E na época, que o Senhor nos tratou com isso, uma passagem que muito estudamos é assim: ofertar na casa de Deus é coisa boa? Amém? Um princípio de Deus, uma coisa boa, não é? Em Atos a gente vê Barnabé vendendo uma propriedade, e entregando para os apóstolos para abençoar os irmãos, e Barnabé foi promovido. Barnabé foi aquele que endossou Paulo, quando ainda era Saulo, o apresentando aos outros discípulos, outros apóstolos, e depois Barnabé fez parte da equipe de Paulo, e evangelizou o mundo de sua época, Barnabé foi promovido. Mas nessa mesma igreja, a gente vê Ananias e Safira também ofertando, e ofertou uma propriedade, assim como ofertou Barnabé, só que para Barnabé foi bênção, e para Ananias e Safira, o mesmo ato, o mesmo gesto, gerou morte, gerou destruição. Por quê? Porque a motivação do nosso coração determina o desfecho dos nossos sonhos. A ideia de Ananias e Safira não era abençoar os irmãos, não era. A ideia de Ananias e Safira era fazer da oferta uma plataforma, uma escada, para eles se projetarem tão espirituais quanto o irmão Barnabé. Veja como eu sou espiritual. Não é só Barnabé, eu também sou espiritual. Está aí, queridos, pessoas embarcadas no mesmo sonho, no mesmo projeto, tendo destinos completamente antagônicos, completamente diferentes. Então, deixa eu perguntar para você de novo: ofertar na casa de Deus é bênção? Depende da motivação do coração do ofertante. Para uns é bênção, aqueles que ofertam com generosidade, com desprendimento, com gratidão, é bênção. Mas para aqueles que ofertam de uma forma, com uma motivação errada, traz juízo de Deus. Então, meu irmão, voltamos para o mesmo lugar e para aquilo que Deus tem nos chamado para tratar. A questão é o coração. O nosso coração pode pôr a perder o nosso mau coração. Um coração mal resolvido, mal tratado ou não tratado, pode pôr a perder coisas sublimes, maravilhosas, coisas boas, sonhos bons daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então foi por isso que Deus nos chamou para tratar o coração das pessoas, amém? Sejamos tratados e tratemos outros. Então quero derrubar um mito aqui, Vamos derrubar um mito. Sonhar em ficar rico é errado? Fala para o teu irmão: mito. Sonhar com o ministério é certo? Mito. Fala: mito. Mito. Tudo depende da motivação do coração. Você pode, tanto pode ser certo como pode ser errado. As duas coisas podem acontecer, tanto certo quanto errado, depende da motivação do teu coração. Se a motivação do teu coração estiver errada, meu irmão, as coisas têm desfechos catastróficos, é o que eu quero mostrar aqui para você. O sonho da riqueza se tornando um sonho de morte. O texto de Lucas 12, do versículo 15 ao versículo 21, mostra a motivação do coração. Então lhes disse Jesus: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico, já era rico, produziu muito bem.
Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Vamos dar uma pausa. O cara já era rico, colheu muito. O que esse cara podia fazer? Não, vou dividir, vou abençoar os pobres, vou espalhar, vou fazer um projeto social para alimentar as pessoas, vou abençoar o reino, não é? Mas vamos ver lá, segue o texto. Então disse: já sei o que vou fazer. Eu espero que ele siga o caminho nosso aqui. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Outra versão fala louco. Essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Está aqui, queridos, quando a riqueza se torna um sonho de morte, encher o celeiro até a tampa, para viver a ostentação e o conforto, independentemente de Deus. E às vezes vai na igreja para cumprir um protocolo, para ficar com a consciência aliviada, traz dízimo, traz oferta, para ficar em dia com Deus. Eu preciso dizer que precisa converter o coração, para não perecer ele com o dinheiro. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim: vai perecer você e o seu dinheiro. É quando o sonho se torna um sonho de morte, Agora, o mesmo sonho da riqueza, 1 Timóteo 6,18, a gente já leu, o sonho da riqueza se tornando um sonho de vida, né? Ordene-lhes para que pratique o bem, sejam ricos em quê? Em reter, em acumular, para ostentar, para dizer descanse, regozije-se porque você tem. Não, para boas obras, generosos e prontos a quê? A repartir. Esses vão encontrar a verdadeira vida. Aqui está o sonho da verdadeira vida. Então, queridos, a mensagem de hoje é muito simples. Que sonhos temos sonhado? Que sonhos, o que a gente tem alimentado dentro de nós? Porque o sonho, vamos falar do sonho ministerial. O sonho ministerial se torna um sonho de vida, sabe quando? Quando você adota a humildade, o servir, o depender de Deus como um estilo de vida. E então você serve para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, você serve para que a pessoa venha a crescer e conhecer a Cristo, você serve para que para que as pessoas cresçam, conheçam mais de Cristo. O nome a ser exaltado é o de Cristo, não é o nosso. Aí o sonho ministerial é bom, é para crescimento. Agora, o sonho ministerial também pode se tornar um sonho de morte, tem se tornado um sonho de morte para muitos. Sabe por quê? Porque as pessoas exercem na intenção de projetar valor e competência. Então, ela quer compensar os seus problemas interiores, o seu coração não resolvido, e ela quer compensar, então, projetando valor e competência. Ela quer liderar, entre aspas, na verdade, ela quer dominar sobre outros, entende? Ela quer dominar sobre outros. Na verdade, no fundo, ela quer se aparecer e mostrar o seu valor. Sonho de morte. E aqui é o que muito me chateia, porque muita gente se embarca nisso. Eu vejo muita gente com chamado, muita gente com futuro, muita gente com competências, poderia fazer a diferença no reino do Espírito, podia fazer a diferença ministerialmente, mas se perdem justamente aqui, porque atropelam princípios de Deus, atropelam o tempo de Deus, e deve ser a próxima pregação,
O tempo de Deus, a importância do tempo de Deus na nossa vida. E aquilo que poderia ser bênção, vira destruição. Aquilo que poderia ser bênção, por causa da motivação errada, se machuca e machuca outros. Então, no texto que lemos aqui, quando o apóstolo Paulo fala, para aqueles que sonham com o ministério, que eles não podem ser neófitos, novatos. A questão aqui, queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, que aqueles que sonham com o ministério, eles precisam ser tratados, curados, experimentados. Não é só uma questão de tempo, como alguns pensam. Porque você pode estar aqui no nosso meio, cumprindo um prazo, cumprindo uma validade, cumprindo um tempo, mas se você não aceitar ser tratado, ser curado, você pode passar aqui anos. Conheço pessoas que passaram décadas, mas continuam inaptas ao ministério. Sabe por quê? Porque aqui está falando de um preparo que vai além do tempo. É um preparo de aceitar, de se submeter, ser tratado pelo Senhor. Ser tratado pelo Senhor. Então, eu repito aqui para você, o problema não é o sonho do ministério. O problema é o coração, é o coração. Então, a ideia de Paulo é que quem sonha com o ministério tenha o coração tratado, e isso leva tempo, amém? Quantos de nós estamos nesse processo? Não é? Isso leva tempo, é um tempo de tratamento. Então, a ideia de Paulo é que nós, aqueles que sonham com o ministério, tenham o coração tratado, para quê? Para que não venha cair na mesma cilada na qual caiu Satanás, venha se ensoberbecer. Então o problema não é o ministério, não é o sonho com o ministério, o problema é um coração voltado à soberba, e eu e você sabemos que Deus resiste aos orgulhosos, que Deus resiste aos soberbos. Então eu queria ler com você textos que fazem referência à queda de Satanás, para que a gente possa juntos analisarmos o coração, o sonho do querubim ungido que caiu. Amém? Amém? Vamos ler esses textos. O primeiro deles, Isaías 14. Pode passar? Isso, Isaías 14. Eu encurtei aqui, o texto é maior do que isso, depois você pode ler lá. Diz assim, ó: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado da terra você que derrubava as nações, você dizia no seu coração. Vamos analisar o coração do querubim ungido. Vamos ver. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Queridos, parece que o cara estava com um sonho de grandeza, sim ou não? Parece que o camarada não precisa de muita sabedoria, de muito discernimento para entender que o cara estava atrás de glória pessoal, que o cara estava atrás de reconhecimento pessoal, que o cara estava atrás de, olha eu aqui, olha como eu sou bom, né? Subirei aos céus, né? O meu trono vai estar acima das estrelas de Deus, assentarei no monte, mas não vou sentar em qualquer lugar, não vou sentar no meio do povo, eu vou sentar no ponto mais alto entende, queridos? Um sonho de grandeza, sonho de morte, o fim
A todo aquele que quer ser exaltado será humilhado. É a mensagem dessa palavra profética. Mas as profundezas do Sheol, do inferno, você será levado e irá ao fundo do abismo. Todo sonho de grandeza tem apenas um caminho: humilhação, queda. Vamos ler outro texto, Ezequiel 28, versículo 15 ao versículo 18. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Veja esse por causa, queridos. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Deixa eu te falar, a sabedoria, o esplendor, os dons, os talentos, os recursos subiram na cabeça. Começou a se achar. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Está aí, sonho de morte. Sonho de morte, subiu na cabeça, os dons, os talentos, a unção, as duas palavras proféticas, queridos, tanto a de Isaías quanto a de Ezequiel, está dizendo o seguinte: você quis se promover, mas o que você conseguiu com isso é só ser humilhado. É isso, você quis se engrandecer, mas o que você conseguiu com a sua soberba, com este sonho errado, o que você conseguiu foi morte e destruição. Então, o fato é esse: um sonho de grandeza pessoal, um sonho de projeção pessoal, por mais camuflado que seja, uma hora vem à tona e acaba se transformando num sonho de morte, num sonho de destruição. O que nós estamos fazendo? Nós estamos criando filtros, vamos voltar? Filtros para os nossos sonhos, amém? Filtros para os nossos sonhos. A partir de agora, você vai bater os olhos nos seus sonhos e vai começar a fazer filtros para que a gente venha sonhar sonhos de vida. Então, queridos, não é com o que sonhamos, o problema é com o coração do sonhador, entende? O problema é com o intento do nosso coração, e é por isso que me desafia a fazer essa pregação, a trazer esse estudo para nós. E eu quero te desafiar também a fazer uma autoanálise, a fazer um filtro para os seus sonhos. Na pregação passada, eu falei que os sonhos provenientes de Deus, ele tinha dois propósitos, né? Servir ao próximo e glorificar Deus, amém? Fizemos um teste, né, na vida de Moisés, enfim. Eu quero hoje trazer mais alguns detalhes aqui para você. Até projetei ali para te ajudar. Lembra daquela listinha que Deus um dia me dirigiu aqui? Listinha dos sonhos, lembra dela? Lembra dela? Você vai pegar essa listinha, não precisa pegar agora, e você vai passar ela por esse filtro, né? Primeiro assim, esse sonho visa servir os outros? Esse sonho glorifica a Deus? Já começou a funilar, não é? Já começou a funilar. Então, queridos, eu quero te convidar a melhorar, vamos juntos melhorar esse filtro. A primeira pergunta que nós precisamos fazer, a primeira coisa que nós precisamos fazer com os nossos sonhos, é levar essa listinha para o secreto, é levar essa listinha para um papo reto com Deus. Senhor, está aqui essa listinha, tem aqui 350 sonhos. Olha, eu vejo aqui uma BMW,
Tem problema sonhar com a BMW? Não. O problema é a motivação do nosso coração. Está comigo? Está comigo? Então, a primeira pergunta que nós precisamos... Então, queridos, é o seguinte, você vai meditar, você vai buscar respostas em Deus, você vai pedir luz divina sobre os teus sonhos. E a primeira pergunta é essa aqui, ó. Por que estou querendo isso? Está lá? Por que eu estou querendo isso? Olha lá para a tua listinha e fala assim, por que eu estou querendo isso? Segunda pergunta, por que eu estou sonhando com isso? Terceira, qual é a fonte desse sonho? Sabe por quê? Esse sonho vem do Senhor? Ou esse sonho é um sonho meu? Ou esse sonho foi um sonho motivado por outros? O que eu quero dizer com isso? Né? Eu fico então tomado de cobiça, eu fico então vendo outros viver algo, eu fico tomado de cobiça, de inveja, de ganância, e então falo assim, eu vou sonhar também. Estão comigo? Qual que é a pergunta que vai desmascarar isso? Qual a fonte desse sonho? De onde que vem isso? Por que eu estou sonhando com isso? Só porque eu vi o Jean fazer? Só porque eu vi o Luiz? Entende, queridos? Isso vai filtrando, isso vai tirando de nós sonhos de morte, perda de tempo, desgaste emocional, desgaste espiritual. Quantas orações, quanto clamor, viu? Essa porta não vai abrir, porque quem está do lado de lá é o próprio Deus. Ele não tem isso para você. Oh, Senhor, abre a porta, abre uma porta. Deus fala assim, não, é morte. O próprio Deus coloca a mão dele lá e fala assim, desculpa, queridinho, por essa você não vai passar, por amor a você. Ah, Jesus, por amor a você. Às vezes o Senhor está nos sinalizando de todas as formas, queridos, mas a gente com o nosso coração impulsivo, insistimos em sonhos que Deus não tem para nós, precisamos filtrar. O próximo, o que pretendo com esse sonho? O que pretendo com esse sonho? Servir os outros ou ser reconhecido? Ou ser reconhecido como alguém sábio? Olha, esse pastor prega muito. Já era. Todo sonho de grandeza tem um destino: queda, humilhação, morte. O próximo, esse é bom, cara. Por que Deus realizaria este sonho? Faz assim, não pense num Deus Papai Noel, velhinho bobão, que você engambela ele. Não, Deus é justo. Deus é justo. Então, queridos, leva isso para o secreto, leva a tua listinha para o secreto e começa a orar. Faça essas perguntas para você mesmo. E Deus vai te dar um monte de respostas, você vai sair com algumas dúvidas. Eu quero te ensinar como trabalhar com as respostas. A primeira resposta, nunca tenha essa resposta como algo certo. Duvide. Por outro lado, você também não vai descartar. Aprofunde essa resposta. Não, é de Deus, é claro que é de Deus. Calma, duvide, aprofunde, ore mais. O sonho é bom em si, você lembra disso? O sonho é bom sempre, o problema é nós, o problema é o nosso coração. Então a questão é o que você quer, né? O que você quer ocupando esta posição? O que pretendo ocupando essa posição? O que pretendo ocupando essa função? O que pretendo, o que desejo alcançar com essa atitude, com esse projeto? Por que eu quero este bem? Por que eu quero esta propriedade? Por que eu quero esse cargo? É isso aqui, ó. A avaliação é aqui. A avaliação é aqui. Isso vai nos ajudar, queridos, a filtrar os nossos sonhos.
Às vezes você já está sonhando por um bom tempo, o negócio está meio enroscado. Essa pergunta aqui vai te ajudar. Qual tem sido o resultado da busca por esse sonho na sua vida, na vida da sua família, na tua vida emocional e na tua fé? Está obcecado, está perseguindo. Pergunta boa. Qual tem sido o resultado? Porque eu sei que os sonhos de Deus trazem vida. Sim ou não? Os sonhos de Deus traz paz, traz crescimento, traz paciência, como a gente começou lendo aqui, não é? Às vezes o sonho precisamos ser persistentes, não é uma coisa que vai acontecer do nada. Mas produz em nós virtudes divinas, algo de Deus. Está difícil, mas eu estou em paz, porque eu estou batalhando por aquilo que Deus tem para mim. Entende? Agora, se está trazendo para a tua vida divisão, contenda, aflição, ansiedade, transtorno, talvez Deus queira te sinalizar algo. Como é que você vai ter certeza? Orando. Mas pastor, eu vejo o Marcelo está dando tudo certo, está dando tudo certo para o Carlão, os caras estão vivendo esse sonho, né? Eu também quero sonhar isso aí, pastor. Eu falei assim, irmão, o sonho é bom, mas talvez Deus não tenha isso para a tua vida. Tem para o Carlos, tem para o Marcelo, mas tem para pastor. Entenda, meu irmão, entenda. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Deus governa, meu irmão. Deus sabe o melhor que tem para a tua vida. Os sonhos de Deus para a tua vida é maior que o seu, cara. Acorda, meu irmão. Lembra da pregação passada? Não quero repregar para a pregação passada. Eu não sei o futuro, mas Deus sabe. Se eu embarcar no sonho de Deus, cara, eu vou me dar bem. Acorda, irmão. Viu? Se entendêssemos a pregação passada, não precisava desses filtros nenhum aqui, cara. Perdeu uma hora aqui de pregação para entender que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Encerra a conversa. Até me perdi aqui, cara. Então, queridos, é isso. Nesse tempo de secreto, você vai sair com respostas. Respostas de Deus, várias respostas. Vai sair com algumas dúvidas? Vai sair com certezas de sonhos que você vai ter que abandonar? Não, vai ter que abandonar, isso aqui não serve, não é, né? Vai ter certezas de sonhos que você vai ter que investir, e você vai ter um tempo grande aí de oração com o Senhor. Esse tempo de oração, queridos, vai terminar com a seguinte oração. Aprenda com Jesus. Vai terminar do seguinte, ó. Você vai passar lá meia hora, 45 minutos, sei lá quanto tempo você vai passar orando. Mas esse tempo será um tempo de Getsêmane na tua vida. Sabe o que é um tempo de Getsêmane? É lá onde Jesus orou, seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe o que é? É um tempo de alinhamento entre a sua vontade e a vontade de Deus. E você vai conversar e vai falar, e no final vai terminar a tua oração igual terminou a de Jesus. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, eu aceito, eu decidi viver o seu projeto e não o meu. Eu decidi viver os teus sonhos. Seja comigo do jeito que o Senhor quer. Vai ser do seu jeito, vai ser na sua hora, vai ser na sua maneira. Eu aceito. Amém? O texto clássico que lemos muito e é fantástico, deveríamos ler quantas vezes fosse necessário, é o texto de Filipenses 2, que nos diz que Jesus se submeteu à vontade do Pai, se esvaziou da sua glória, se esvaziou da sua majestade e se submeteu ao projeto do Pai. Amém? E quando nós nos submetemos ao projeto de Deus, o Senhor é quem nos exalta. O texto termina dizendo o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome acima de todo nome. Amém, queridos? Viu? Os sonhos de Deus
para as nossas vidas nos promovem. Essa é o fato. Os sonhos de Deus para as nossas vidas nos promovem. Viver e executar o bom projeto de Deus é o que tem de melhor para acontecer na tua vida. É essa consciência que nós precisamos ter. Então o nosso desafio, o seu desafio, o desafio dessa igreja é viver e executar o projeto de Deus para as nossas vidas. Eu preciso entender, e eu vou viver isso cabalmente, integralmente. Mesmo porque a gente tem uma vida só. Então, não dá tempo para perder. Não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Amém, amados? Queria orar com você. Vamos nos pôr em pé. Não deixa rolando aí, Jorge. Vamos nos pôr em pé. Leve os teus sonhos ao secreto. Sujeite todos eles a Deus. Sujeite todos eles a Deus. Deus tem plano de paz, Deus tem plano de prosperidade. Os planos do Senhor são os melhores para as nossas vidas, queridos. O sonho bom a ser sonhado é o sonho de Deus. Amém? Nós precisamos só filtrar, aquietar nosso coração e filtrar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? É uma oração muito mais sua do que minha. Vou pedir para o Toniel apagar as luzes. Vamos orar. A oração só tem uma, cara. Cumpra em mim o teu querer. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha.